Daí na primeira resposta já consegui editar. Tá bom, tranquilo. Superintendente do aeroporto. Superintendente, o senhor pode explicar em linhas gerais quais são esses projetos que vão modernizar o aeroporto de Maringá e que estão aí nesses valores aí de 190 milhões? Os 3 projetos são os principais do aeroporto. Conforme falei, existem várias outras iniciativas acontecendo, tá? Mas isso é concreto que a gente pode estar falando com vocês sobre isso. Então, é a reforma e ampliação do atual saguão do aeroporto, que já existe o termo de cooperação com a Secretaria da Aviação Civil, que é da MPOR, do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, né? A modernização da torre de controle, a reforma da torre de controle também, que é um elo muito importante para tudo isso acontecer. A gente está falando do coração do aeroporto, tá? E a do polo aeronáutico, né? Que também é um projeto que já é um pouco antigo, porém faltava a empresa âncora, que a gente conseguiu, que é uma empresa instalada no território nacional, mas uma empresa consolidada no setor, de muito respeito, e vários contratos com empresas aéreas nacionais e internacionais. Então essa empresa, ela vai... o custo, para vocês terem uma ideia, de instalação do hangar deles é de torno de 70 milhões de reais. Então só uma empresa dessa já viabiliza todos os 60 milhões que a gente vai investir para outras empresas, não somente para ela, fazer o polo aeronáutico, né? Então é uma empresa de extrema capacidade. No momento certo a gente vai trazer eles aqui para conversar com vocês também, tá? A gente já está fazendo essa prospecção de evento. E o outro é a questão dos novos projetos que o aeroporto faz também com dinheiros próprios, né? Então vale ressaltar que primeira vez na história do aeroporto, a gente investiu R$1 milhão de recursos próprios do aeroporto para deixar o passageiro mais confortável na atual estrutura que a gente está. Uma das modernizações que a gente traz também é os Z-Gates, né? Então a gente é o primeiro aeroporto do Paraná a contar com os Z-Gates, tá? Isso é dinheiro 100% do aeroporto, entre outras melhorias também que a gente vai implementar durante esses 3 anos. Desde no começo do nosso mandato, a gente sempre priorizou a negociação com as empresas aéreas e também recebê-los de uma forma que tranquilizem eles em trazer as operações para Maringá. Eles toparam essa ideia e claramente a gente conseguiu tomar o lugar de Londrina com larga vantagem, que hoje é em torno de 25% a mais de voos do que Londrina. E vale dizer também que não é somente voos, aeronaves também. Uma coisa que o prefeito trouxe bem claro aqui, hoje a gente tem uma vantagem operacional muito grande, que é a preservação do entorno do aeroporto. Então a gente vai realmente deixar o aeroporto preservado, coisa que Londrina não tem, outras cidades grandes de porte também, os aeroportos estão sufocados por causa do plano diretor que privilegia toda essa área do aeroporto, tá? Então a gente vai brigar sim para a gente conseguir deixar o nosso aeroporto do jeito que ele está, para receber aeronaves cada vez maiores. A Digex, no caso, que é essa empresa do polo aeronáutico, ela são aeronaves de grande porte, então a gente está falando de 737, 767, 787, 747. Então a gente foi lá, visitamos eles, vimos a questão do potencial deles e também entender a operação deles e nos preparar para receber eles. É isso que a gente está fazendo e estamos mostrando para vocês. Gustavo, são 190 milhões de investimento do aeroporto, serão muitas obras. E o senhor comentou que não vai parar o aeroporto. Pode explicar isso para a gente, como vai funcionar? Bom, eu vim de iniciativa privada, tá? Então, as obras na iniciativa privada sempre aconteceram. E o último lugar por onde eu passei foi Porto Alegre, então vocês sabem tudo o que aconteceu lá, né? E a Fraport, que é a empresa que eu trabalhava antes, ela realmente parou naquele momento, porque estava inundado o aeroporto, mas depois a gente voltou a operar em 2 meses. Então, a minha intenção é colocar todo esse conhecimento que eu tenho para operacionalizar o aeroporto durante as obras. O projeto ele foi concebido desde o começo para justamente isso, não deixar o aeroporto parar. Conto com vocês porque realmente vai trazer um impacto ao passageiro, mas a comunicação efetiva e eficaz que foi feita durante a gestão de crise lá em Porto Alegre, ela vai ser utilizada para a gente tentar minimizar tudo isso daí, tá? Você teve previsão de início das obras? Início e término. Tá. A licitação acontece esse ano. A intenção nossa é iniciar o ano que vem, no primeiro semestre ou no segundo ainda, tá? A previsão de término da obra é 2 anos e meio sem nenhum tipo de intercorrência, tá? Vale lembrar que a intercorrência que eu digo é a segurança aeroportuária, ela tem que ser prevalecida em qualquer situação ali, tá? Então se a gente vê que precisa dar uma esticada num prazo ou outro, a gente chama todo mundo de novo, explica o porquê dessa esticadinha de prazo, mas o cronograma que a gente está trabalhando é esse. Que tipo de impacto, quando você fala de impacto, que tipo de impacto vai causar? É viário? Não, a gente fala de infraestrutura do aeroporto, que a gente está falando de reforma de todo o saguão e ampliação do próprio saguão. Então, assim, a gente tem que contingenciar uma área e liberar outra. Então, esse é o processo.
tá? Então, por exemplo, se a gente Impacto entender... interno. Se a gente entender, por exemplo, que a obra da parte de cima do aeroporto, que vai ser a primeira para fazer os fingers, tudo, deu uma atrasada, ou senão a gente está com um problema técnico num finger que não está operando, tudo, a gente não tem problema nenhum, dar uma esticada ali para quando abrir, a gente não ter nenhum outro tipo de impacto, tá? A questão mesmo é Muito obrigada.